Vamos meditar aqui nesta manhã sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que não tem fim, renova-se cada manhã. Vamos trazer uma reflexão bíblica aqui. O texto clássico sobre este assunto está em Jeremias 3, 22 a 23, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E nós louvamos a Deus por esta manhã, por este dia. Já agradecemos ao Senhor pela sua grande e infinita misericórdia. O Senhor é maravilhoso o tempo todo. E compartilhe aí com outras pessoas. Eu fiz esta mesma live no Facebook e agora estou fazendo aqui, ok? Aqui nós vemos Jeremias diante de destruição, diante da dor, do desespero. E ele declara que a única razão, o único caminho pela qual ainda há esperança é justamente o fato da misericórdia de Deus não ter fim, a misericórdia de Deus ser infinita, não se esgotar, não se desgastar, não tem limite. E o que significa isso? Deus não muda de humor. Sua compaixão não depende do nosso merecimento. Porque, na realidade, o profeta Isaías diz que as nossas justiças são como o trapo de imundícia. Nós pecamos. Nós pecamos todos os dias. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos em Cristo a misericórdia de Deus sendo aplicada. E o interessante é que Deus, ele não se cansa de recomeçar conosco. A Bíblia nos diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está pronto a nos perdoar cada vez que nós desobedecemos, cada vez que nós pecamos. Deus, ele vai nos perdoar, ele vai nos abraçar, ele vai nos acolher, ele não vai nos jogar fora. O homem joga fora, o homem disciplina, o homem coloca de banco. O homem diz, olha, você desobedeceu, você agora não faz parte dessa equipe, desse grupo aqui. É um julgamento humano, não é um julgamento divino. E cada manhã é um convite para que nós possamos recomeçar. A aplicação pessoal para isso, quando você pensa que chegou ao fim, Deus diz, minhas misericórdias estão apenas começando. Medite isto neste momento. Minhas misericórdias só estão começando. Quando você pensa que falhou demais, que pecou demais, eu não tenho mais jeito. Há uma certa denominação aí, eu já evangelizei muito, eu tinha um grupo fortíssimo em Belo Horizonte, em Contagem, né? E nós evangelizávamos pelas madrugadas. E encontrávamos pessoas que estavam desviadas de certa denominação, que diziam que não podiam mais voltar porque Deus não as perdoaria mais. Porque há uma denominação aí que uma vez que a pessoa desobedeceu, como se todos fossem perfeitos, essa pessoa é lançada fora e não tem mais jeito. Para eles, né?
Mas minha graça é maior que a sua queda. A graça de Deus é toda suficiente para nos restaurar e para nos dar uma nova chance, um novo começo. Quando tudo parece perdido, Deus declara: ainda não terminei a obra que comecei em você. E essa obra que Deus começa é uma obra perfeita. Quando a misericórdia de Deus se renova, há o ressurgimento de uma nova esperança. Há momentos na vida em que tudo parece que chegou ao limite, chegou ao fim, não tem mais jeito, não tem mais solução. O coração cansado, a pessoa chateada, a fé enfraquecida, as forças se esgotam. Parecemos tocar o fundo do poço e por um instante acreditamos que nós vamos permanecer ali. Ei, o fundo do poço não é para toda a vida. O deserto não é para todo sempre. Existe algo em Deus que desafia a lógica humana. Sua misericórdia nunca chegam ao fim. São eternas. Jeremias, o profeta das lágrimas, descobriu essa verdade não no auge de sua vida, mas no vale mais profundo de Israel. Cercado por ruínas, por dor, por silêncio, ele encontrou um farol que ainda brilhava. As misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 23. E é precisamente assim que Deus age. A misericórdia que recomeça quando nós terminamos. Quando nós pensamos que não há mais jeito. Quando nós pensamos que chegou ao fim. Aí Deus chega e fala ao teu ouvido: eu estou contigo, não temas. Não pasmes, não te assustes. Eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas. A misericórdia que recomeça quando nós terminamos. Quando nossos discursos acabam. A misericórdia de Deus começa a se revelar de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. A misericórdia de Deus não se baseia em desempenho, mas em sua natureza. E a natureza de Deus é amor. Deus é amor. Ele nos amou tanto. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a natureza de Deus é amor. Sinta-se amado pelo Senhor nesta manhã. Sinta-se desfrutando da imensa misericórdia de Deus nessa manhã. A misericórdia de Deus não se baseia em desempenho, mas em sua natureza. Ele não é misericordioso porque nós somos bons. Ninguém é bom, ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos. O homem está chagado de pecado dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele é misericordioso porque ele é bom. E ele é bom o tempo todo. Cada manhã é uma nova declaração de amor. A noite pode ter sido intensa, a noite pode ter sido longa, cheia de lágrimas, dúvidas e temores. Mas o salmista ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas quando o dia amanhece, Deus sussurra ao nosso coração: estou aqui. Acredite em mim. Eu abro caminho para você passar no meio da tormenta.
ao nascer do sol, o nascer do sol não é apenas um fenômeno natural. É um lembrete espiritual de que Deus nunca desistiu de recomeçar conosco. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer amém, aleluia? É a misericórdia que cura, a misericórdia que restaura. É a misericórdia que nos levanta quando caímos. Ele cura o que ninguém vê. Ninguém vê a nossa angústia, a nossa dor, o nosso desespero, mas Ele vê. Ele é o Deus que vê o que se passa em nosso coração, o que se passa conosco, como nós estamos nos sentindo. Ele restaura o que achamos que estava perdido. É como na parábola do filho pródigo, né? Ele estava perdido e foi achado. Ele levanta o que não tinha força de ficar em pé. Perdoa o que pesava demais para carregar. Quem sabe que nesta manhã você está passando por um período de muita dificuldade? Está chegando o final do ano e você ainda não conquistou a bênção que tanto você desejava, mas o ano ainda não terminou. Calma. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo da tua alma, do teu coração. A misericórdia de Deus é como um rio que nunca seca. Mesmo quando desviamos do caminho, Ele continua correndo em nossa direção. Deus não é aquele que nos chuta, que nos despreza, que nos abandona, que nos coloca de banco. Deus apenas Ele nos disciplina, porque nós somos os seus filhos. Ele nos chama a atenção para que nós possamos voltar ao caminho. E por que Deus faz isso? Porque Ele conhece a nossa fragilidade. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, entende as nossas quedas. Deus é além do que somos hoje, Ele vê o futuro. Portanto, nós não podemos julgar as pessoas. Aquela pessoa que está lá na prostituição, que está lá nas drogas, que está lá no mundo sem Deus. Deus vê o futuro daquela pessoa. Nós julgamos pelo que acontece no momento. E Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo e o que nós iremos fazer. A misericórdia de Deus não é apenas um atributo divino dele. É um convite diário para um novo recomeço, para crer novamente, para respirar fundo e seguir. Portanto, as misericórdias do Senhor, elas renovam-se cada momento, cada manhã. Enquanto na realidade nós vamos entendendo isso, Deus vai estar ali. Coloca no teu coração que a misericórdia de Deus na tua vida nesta manhã te alcançou. Você poderia não ter amanhecido. Você poderia não estar respirando mais. A misericórdia de Deus não é apenas um sentimento. É a força ativa que age, que intervém, que restaura, que transforma. E ela se manifesta de uma forma surpreendente e profundamente amorosa. Vejamos aqui como a misericórdia de Deus age. A misericórdia de Deus age nos alcançando antes de merecermos. A misericórdia de Deus não espera perfeição. Primeiro, porque ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Ela nos encontra no erro, na queda, no pecado, na dor, na fraqueza.
Deus abraça antes de exigir mudança. Deus te ama assim como tu és. Deus te aceita assim como você é. É claro que eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar. Ao processo da regeneração, novo nascimento, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que observar os meus caminhos. Mas Deus nos abraça antes que aconteça uma mudança. Ele perdoa antes de cobrarmos a nós mesmos. Ele nos levanta ainda quando estamos sujos. Ele estende a mão. Ele não se preocupa. Ele não vai se sujar, porque ele não peca. A misericórdia de Deus age sempre primeiro. Nós apenas temos que responder ao seu convite. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Haverá uma comunhão, haverá um regozijo, uma festa, uma intimidade maravilhosa. A misericórdia de Deus age suspendendo o juízo. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Já teríamos caído sem volta, já estaríamos esmagados pelo peso das consequências. O mundo já nem existiria. Eu não estaria aqui falando contigo. Eu estou aqui falando contigo não porque eu sou bom, porque Deus é bom o tempo todo. A misericórdia é Deus dizendo, eu poderia te julgar, mas escolho te dar uma nova chance. Há um hino que diz, uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, mesmo sendo a última vez. É uma oportunidade que Deus nos dá. É uma chance que o Senhor nos dá. Ele poderia... através de Jesus, né? Aquela mulher pecadora, que foi pega em pleno adultério, levada pelos homens também pecadores, considerando-se os donos da situação, mas Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Deixa eu colocar a carga da bateria aqui. Onde estão os teus acusadores? E ela disse, não sei, Senhor. Olha, você vai e você não vai pecar mais. Jesus não a julgou, Jesus não a condenou. Muito contrário, a perdoou, lhe deu uma nova chance, lhe deu uma oportunidade, para que ela pudesse realmente estar diante da presença dele. Então vejam bem, Jesus ele não veio para condenar, é diferente do homem. Você erra, o homem te coloca de banco, o homem te julga, diz você não pode fazer mais parte do rol de membros da igreja, te expulsa da igreja, como se ele fosse o dono da igreja. Deixa eu ver aqui, ok. Aumento. E diz, você não serve mais para estar aqui. E Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Eu poderia te julgar, mas eu escolho te dar uma nova chance. A misericórdia de Deus interrompe a sentença, redireciona a história, abre novas oportunidades, perdoa o pecado, abre as portas que o pecado havia fechado e te diz, eu estou aqui para juntar os cacos, juntar os pedaços.
Aí você vai para o líder da igreja, confessa uma situação, buscando uma solução, ele diz, irmão, você pecou, você fez isso, tá? Você, a partir de hoje, você está fora da comunhão da igreja. Onde que na Bíblia está escrito isso? A misericórdia de Deus te dá uma nova oportunidade. A misericórdia de Deus age quando curando feridas que ninguém vê, dores silenciosas. Quantas dores silenciosas, quantas angústias, quantas noites tristes você tem enfrentado aí, e você pensa, não há mais jeito, não há mais esperança. Muitas feridas estão escondidas atrás de um sorriso. Muitas vezes você sorri, mas o teu coração está ferido, está chagado, está decepcionado. A misericórdia de Deus age acalmando o coração ansioso, confortando a alma amedrontada, limpando memórias dolorosas, devolvendo paz onde havia apenas culpa. Ela é o remédio que Deus aplica todos os dias e nós não percebemos. A misericórdia de Deus age restaurando o que pensamos estar perdido. Não apenas perdoa, ela reconstrói, restaura a dignidade, restaura a esperança, restaura a identidade, restaura os sonhos, restaura os caminhos. O que você pensa que acabou, Deus pensa, aqui posso recomeçar algo novo. A misericórdia de Deus age nos moldando com paciência. Enquanto o mundo exige mudança imediata, Deus trabalha com suavidade, porque Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe o tempo, o processo. Ele não apressa, não força, não pressiona, Ele molda. As misericórdias de Deus trabalham assim, com paciência amorosa, como um oleiro com o seu vaso. Vamos aqui falar sobre o vaso. O vaso do oleiro, quando Deus refaz. Aí Jeremias, ele foi levado por Deus à casa do oleiro. Ali ele não recebeu apenas uma visão, ele recebeu uma lição. A misericórdia de Deus levou Jeremias a contemplar aquilo que estava acontecendo. E Deus, ele nos leva ao lugar certo para entender o que ele faz. Observem bem. Jeremias não entendeu a mensagem enquanto estava no templo, nem enquanto estava profetizando. Ele precisou de ser levado ao ateliê do oleiro, ao ateliê de Deus, onde o barro era moldado pelas mãos pacientes do artesão. Deus também nos leva a lugares específicos da nossa vida, às vezes vales, às vezes desertos, para nos ensinar o que não aprenderíamos em nenhum outro lugar. E observem que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, e isso é amor. A Bíblia diz, o vaso de barro que ele fazia se estragou nas mãos do oleiro. E tornou a fazer dele outro vaso, Jeremias capítulo 18, versículo 4. Observe aqui algo totalmente precioso. Cadê os coraçõezinhos aí? O Marcondes chegou, né? O vaso se estragou nas mãos do oleiro, não fora delas. Mas o que aconteceu? Ele não jogou fora. Ele não desistiu. Ele não culpou o barro, ele recomeçou, ele não disse, olha, você está disciplinado, você está de banco, você está excluído, você não pode fazer parte do rol de membros. Ele não disse isso.
Ele disse, eu vou mostrar para você o que é que eu faço com o vaso quebrado. Eu continuo falando sobre a misericórdia de Deus, agora estou dando esse exemplo aqui. Deus permite que nos quebremos em suas mãos, porque Ele quer nos refazer, Ele não nos abandona. Deus não joga fora o barro. Ele transforma. Para o mundo, barro rachado não serve. Para Deus serve. Porque Ele não vê o que o barro é, e sim o que Ele pode fazer com aquele barro. E quando Ele nos refaz, Ele corrige as rachaduras. Remove as impurezas. Ele dá uma nova forma. Dá um novo contexto. Um novo propósito. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo propósito, uma nova história. Nada é desperdiçado nas mãos do oleiro. O processo inclui pressão e fogo. O vaso só é útil quando passa pelo fogo. Sem forno, ele continua frágil. Sem pressão, ele não ganha forma. Assim também acontece conosco. A pressão que sentimos é Deus nos moldando, nos dando uma nova oportunidade. As provações são o fogo que nos fortalece. As lágrimas são a água que dá maleabilidade ao barro. A dor não é castigo, é um processo. O fogo não destrói, endurece o caráter. Deus tem o direito, o tempo e o amor do oleiro. Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fiz com este oleiro? O oleiro decide a forma, decide o processo, decide o tempo. Mas tudo isso ele faz com perfeição, com paciência, com amor, não com desprezo. No fim, ele produz um vaso que carrega a glória dele. E há um propósito no processo. Querido, note bem. Você não é um acidente. Você não é um projeto falido. Você é um vaso em construção. Talvez Deus esteja apertando, amassando, quebrando, remodelando. Ele tem em mente um propósito que você ainda não entende, que você ainda não vê. Cada dor é um toque do oleiro. Cada mudança é a parte da forma que ele imaginou. E cada processo nos aproxima mais da imagem de Cristo. Nós vamos sendo aperfeiçoados a cada momento. Não é, Marcondes? Está gostando aí? O Deus que nos molda nunca nos abandona. Põe isso na tua mente. O Deus que nos quebra é o mesmo que nos restaura. Ele faz a ferida e ele mesmo a liga. O Deus que nos refaz é o Deus que nos usa. Você está nas mãos do oleiro, que é o lugar mais seguro deste mundo. Aí está o processo da misericórdia do Senhor. Então eu dei esse exemplo aqui para que você pudesse compreender como Deus está nos moldando, como Deus está nos agindo. E a misericórdia do Senhor age em nossas vidas moldando o nosso caráter. Oi, meu lindo, você está passando por isso? Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é fiel. Ele sabe o tempo, Marcondes, de cada processo, de cada situação. E a misericórdia de Deus é dessa forma. Nos age nos dando um novo começo todos os dias, todos os momentos, renovam-se cada manhã. A misericórdia zera o ontem. Ele não vai te castigar.
O passado ficou para trás, ele já te perdoou. Toma posse do perdão, toma posse da misericórdia. Ele ilumina o hoje. Ele prepara o amanhã. E cada amanhecer é um gesto da misericórdia de Deus, dizendo: comece de novo. Eu estou contigo. Não pasmes, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas. A misericórdia de Deus age nos impedindo de desistir. Quando tudo diz acabe, ela diz continue. Você já pensou em desistir? Você já pensou em largar tudo? Você não pode largar. Porque Deus não vai te abandonar. Ele está segurando na tua mão. Ele está sussurrando, dizendo: espere mais um pouquinho. Eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Eu estou aqui para reacender a tua fé, para juntar os cacos, juntar os meus pedaços. Marcos Antônio tem um hino que diz: toma os meus pedaços, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, onde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Com ela nós seguimos. A misericórdia de Deus é ativa, é intensa, é incansável. Ela não observa, ela age. Ela não acusa, ela restaura. Ela não abandona, ela acompanha até o fim. Viu, Marcondes? A noite está escura? A noite está difícil? Quantas vezes, Marcondes, você tem dito: Deus, até quando? Até quando essa situação vai continuar? Eu vejo assim uma nuvem escura muito forte na tua casa, na tua família. Às vezes você olha de um lado para o outro e diz: Deus, por quê? Quantas vezes no teu silêncio você tem se angustiado tanto e tem dito: para mim não tem mais solução, para mim não tem mais jeito. Mas Deus te diz nesta manhã: eu estou contigo. Eu estou fazendo algo melhor, eu estou fazendo algo novo. Eu estou te refazendo. Essa dor, replied Choukandra last night, essa angústia que você sentiu esses dias, e você pensou: chegou o meu limite. É verdade ou não é? Deus está dizendo: eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Fala aí, Marcondes, é verdade ou não é? Onde a justiça, ela não te abandona, ela te acompanha até o fim. Onde a justiça diz culpado, a misericórdia diz: eu te perdoo, eu te levanto, eu faço tudo de novo. Louvado seja Deus. Então Deus, ele quer fazer tudo de novo. Deus, ele quer te dar um novo recomeço. Marcondes está afirmando aí, verdade. Deus quer fazer tudo de novo. Há momentos em que a vida parece sofrer interrupções dolorosas. Planos desmoronam, sonhos se quebram, caminhos se fecham. E o coração cansado e ferido começa a perguntar: será que Deus ainda pode fazer algo em mim? É o que você tem falado, Marcondes. A resposta da palavra é clara: Deus não apenas pode, Ele quer fazer tudo de novo. Deus não é Deus de remendos.
é Deus de recomeços. Em Apocalipse 21:5 ele declara: eis que faço nova todas as coisas. Observe, ele não disse algumas, mas todas. Deus não remenda o passado, ele cria um futuro novo. Deus não cola pedaços, ele forma um vaso novo. Ele não apenas recupera, ele restaura totalmente. Quando Deus refaz, ele melhora. Assim como o olheiro de Jeremias 18, o barro estragou, Deus não descarta, Deus refaz. Perdeu a forma, Deus não desiste, Deus remodela. Quebrou no processo, ele não abandona. Ele começa de novo. O novo que Deus faz é sempre melhor do que aquilo que se perdeu. E a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Deus faz novo quando reconhecemos que não podemos continuar sozinhos. Recomeços divinos começam com rendição humana quando dizemos: Senhor, não consigo mais. Senhor, eu me perdi. Senhor, não tenho forças. Deus responde: então agora posso começar a obra. Aleluia. Porque Deus não reconstrói orgulho, mas reconstrói humildade. Deus faz novo porque seu amor não desiste. Deus não desiste de você. Deus não se cansa de te amar. Deus não se esgota em misericórdia. Se o inimigo diz acabou, Deus responde: agora que eu comecei a trabalhar. Agora começa. Se o inimigo diz quebrou, Deus diz: então eu vou refazer. Deus declara: eu faço nascer caminho no deserto e rios na terra seca. O Deus faz novo quando o velho já não te serve mais. Às vezes Deus permite que o antigo se quebre para te dar algo que você jamais teria coragem de pedir. Ele tira relações que te feriam, portas que te frustravam, caminhos que te desviavam, ambientes que te deformavam. Não é perda, é preparação para o novo. O novo de Deus exige fé. Não fé perfeita, mas fé viva. Fé para crer mesmo sem ver. Fé para dar o primeiro passo. Fé para largar o que te machucava ou que te machuca. Fé para abraçar o que Deus está trazendo. A fé abre espaço para Deus trabalhar. E concluindo aqui, Deus não quer te restaurar parcialmente. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer te dar um novo coração, uma nova direção, um novo tempo, uma nova visão, uma nova história. E se você permitir, ele fará do seu vale um recomeço e da sua dor um propósito. E da sua vida um testemunho vivo de que o Deus do novo não desistiu de você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. A misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia te alcançou. A misericórdia estará aí contigo. Pai amado, Pai querido, exaltado, seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Deus, neste momento. Eu te agradeço por cada vida. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens falado com cada pessoa, principalmente aí na vida do Marcondes, ó Pai, esta revelação que ele confirmou. Portanto, abençoa o teu servo, ajuda de uma forma toda especial e dá para ele a paz, a alegria, Senhor, e a todos aí que participaram da live, a todos aqueles que também ainda irão ouvir esta live. Abençoa de uma forma especial. E eu também te agradeço, ó Deus, pela tua grande compaixão, pela tua grande misericórdia, porque tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus todo especial. Tu és o Deus que estás conosco, nos transformando, nos moldando
nos levando a uma dimensão melhor, a uma dimensão maior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um grande beijo, um feliz domingo. Abraços, meus queridos.